queridos sagitarianos, sagitarianas, bem-vindos, bem-vindas a mais essa leitura geral, intuitiva, canalizada para esse mês, último mês do ano de 2025. Uma leitura geral não fará sentido para todos, fique somente com aquilo que ressoar com você, para você, mentalize seu desejo, sua questão. Eita! Que nesse mês será um mês em que você precisará de muita força, de muito equilíbrio para enfrentar aí leões. Normalmente nesse sempre no final de ano, não é? As cartas estão pulando. Normalmente final de ano é preciso para quem está nessa jornada, precisa muito de equilíbrio. E aqui vem falando sobre família, finanças, projetos. Você precisará de paciência, equilíbrio, principalmente mulheres, sabedoria, muita oração, muita oração mesmo, para sua casa, para sua empresa. Corta tudo que não faz bem, ciúmes, inveja, feche as portas para os invejosos, para aqueles que só tem curiosidade pela vida de vocês aí. Tem muita gente que está com inveja da sua família, do seu trabalho. Na sua casa, no seu lar, está passando por tormenta, porque está precisando de oração juntos, está precisando de renovação, está precisando de mudança para todos os membros da casa precisam buscar mais a espiritualidade. E a mulher, ela é a administradora do lar. Ela é a administradora do lar. Então, está precisando você aí voltar para essa administração do lar. Talvez esses papéis estejam invertidos, você esteja sendo a provedora do seu lar e o seu cônjuge não, e está precisando de voltar aí. Você é administrador do lar, seus filhos estão precisando de você, o seu marido precisa da sua atenção mais como esposa, o seu lar está precisando de você. Então você tem que ser essa mulher sábia que edifica o lar. Então volte-se para Deus, volte-se para a espiritualidade, faça essa alquimia espiritual, porque as coisas só vão mudar aí na sua casa quando você mudar esse olhar espiritual, tiver essa visão espiritual diferente aí. É o que tá. O seu lar está desestruturando, o seu lar está precisando de estrutura. Comece primeiro por você, se cuidar, terapia, retiro espiritual, cuidar da saúde física. Primeiro você cuidar de você, mulher, e aqui tô falando diretamente para as mulheres. Você, mulher, cuidar de você primeiro, como um todo, e depois você voltar a administrar o seu lar, porque as coisas estão de mal a pior, porque você se abandonou, você saiu da sua essência. Então a família está desmoronando, as finanças estão desmoronando, e isso precisa voltar nos eixos. E só vai voltar para os eixos quando primeiro você voltar para você e depois volte para Deus, volte para você
Quando eu volto para mim, eu volto para Deus. Quando eu volto para Deus, eu volto para mim. Deus, ele tem que estar. Quando eu falo Deus aqui, é o universo, é vida, seja o que for, algo que é sagrado. Esse é o olhar que você tem que ter primeiro e que ele te acompanhe para que você consiga superar tudo isso aí, tá? O seu papel é dentro da sua casa, não é fora da sua casa. O seu papel aí é dentro da sua casa. E quando eu digo dentro da sua casa, da família que você construiu aí, seu marido, seus filhos, é esse lar aí que você construiu que ele está precisando de olhos. Não é o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, nem ninguém não. Esses, quando você estiver bem com você, que você estiver podendo auxiliá-los, aí sim. Porque nesse momento você precisa dessa estrutura sua interna e depois o seu lar, aí sim, quando tudo estiver bem, que aí você vai auxiliar os outros sem se envolver. O envolvimento que você precisa agora é aquele que você escolheu, que é o seu lar, que é a sua família. A matriarca da casa está precisando agir. Quando a gente fala de patriarca, matriarca, não estamos falando de machismo, feminismo. Corta isso. Corta. Por isso que não está dando certo. Corta isso. Matriarca no sentido de rainha, patriarca no sentido de rei. Como deve ser um rei, como deve ser uma rainha. É assim que você deve ser um rei. A rainha cuida do castelo e cada um tem os seus papéis. A gente vive atualmente nos tempos onde as coisas foram modificadas e cada um vive aquilo que faz sentido. Então, você tem que voltar para aquilo que faz sentido para você e não o que disseram que é e como deve ser. Primeiro aí dentro, o que faz sentido para você, como que deve ser isso. Você precisa desse olhar para você aí dentro, de gestar estes sentimentos, essas emoções, essas sensações. Tire tudo aquilo que não serve, o que eu quero para mim, como que eu quero que seja, para voltar a ter essa estrutura. É um trabalho que ele não vai ser fácil. Porque vai existir de você renúncia, sair do papel de salvadora, que você quer ser a salvadora. Aquele que quer salvar os outros está à beira do precipício, que é o seu caso. Você está à beira do precipício. Então, o que você vai ter que fazer? Ou você se joga desse precipício, acabou tudo, e você sabe que esse não é o caminho. Até mesmo porque se jogar nesse precipício vai ser ir para o fundo do poço. Não vai ser nem você morrer. Vai ser você ir para o fundo do poço. E talvez lá, aí sim, você vai. Agora eu preciso me encontrar. Então não queira ir para o fundo do poço, não. Saia da beira desse precipício e volte aí para você. Deixe cada um no seu quadrado e cuide da sua vida. Primeiro vai cuidar de você, do seu interior. Porque aí sim as coisas vão se ajustar. Por onde você começa? Fala assim: Deus, eu quero que a minha vida seja diferente a partir de hoje. Por onde eu começo? Você vai ter o direcionamento. Aí você vai ter a direção e ele vai te dando o caminho e você vai conseguir conciliar todas as coisas. Mas eu já vou dizer logo, isso não vai ser fácil, porque você é uma pessoa que quer ter tudo sob controle, nada está controlado, você não tem controle de nada, tudo está desandado. Quanto mais você pensa que as pessoas precisam de você, mais você se perde de você, porque você deve estar com você primeiro, aí depois você escolher quem deve auxiliar e por onde você deve começar depois de você é dentro do seu lar. E é onde você não está conseguindo, aí você vai para outros
para outros lugares. Então, volte os olhos para você, volte os olhos para sua família, porque ela está precisando a sua família que você constituiu. Ela está precisando aí dentro do seu lar, está precisando de você. Mas primeiro, cuide de você primeiro, da sua saúde física, mental, emocional, e volte para Deus, e aí as peças vão se encaixando e você vai descobrindo tudo. Eu desejo muita luz, muita paz nessa sua caminhada, que vai ser bem árdua, difícil mesmo. Muita coisa envolvida aí, muita coisa envolvida mesmo. Mas Deus está contigo, a espiritualidade, os amigos benfeitores. Mantenha firme na fé e em oração. Muita paz, muita luz para você.